O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, em toda a palavra de Deus que hoje a gente escutou, se fala de uma cidade, de umas muralhas, de uns muros, de uma rocha. A gente escutou Isaías dizendo: Esperai no Senhor por todos os tempos, o Senhor é a rocha eterna. Então, Jesus também aqui no Evangelho nos falando sobre a casa sobre a rocha, que é aquele que constrói a casa sobre a rocha como sendo o que ouve a palavra e não fica respondendo só a ela com Senhor, Senhor, mas realmente o sinal de que ele acolheu a palavra e colocou a palavra como a rocha debaixo dos seus pés, é que ela se torna vida. Porque a gente tem uma relação muito diferente com as coisas que para nós são como uma teoria e as coisas que são a vida da nossa vida, né, que são a prática da nossa vida. Dentro da Sagrada Escritura, aquela palavra que a gente costuma traduzir por fé, é uma palavra hebraica que diz emuná. Emuná tem a mesma raiz da palavra amém. E a ideia de emuná é justamente a ideia de estar agarrado a uma coisa firme, a uma coisa que não se move, que é sólida, e que, portanto, eu posso confiar nela. Então vejam que a ideia de fé, o conceito de fé na Bíblia, ele é muito mais integral, muito mais orgânico do que essa ideia, às vezes, um pouco intelectual da fé, né? O assentimento do intelecto às verdades eternas. É claro que a fé tem um aspecto de a gente assentir, né? Dizer, eu creio nisso, nessas verdades. Mas é muito mais do que isso. É viver a vida em modo de confiança, no modo de adesão, de confiança. Interessante como uma vez um estudioso judeu da Escritura,
que fez toda uma retradução dos textos do Antigo Testamento, um grande estudioso judeu chamado André Shuraki. Ele, lá pelas tantas, ele resolveu fazer um exercício muito pouco comum para um judeu. Ele pegou o Evangelho segundo São Mateus e pegou o texto grego, mas ele, quando leu Mateus, ele disse: isso aqui é um homem que está pensando em hebraico ou em aramaico, né? E está escrevendo em grego. Então ele traduziu o texto de Mateus do grego original para o hebraico e disse que a tradução fluiu como água, e as frases ficaram muito mais naturais em hebraico do que em grego. E depois ele fez a tradução para a língua moderna, que para ele era o francês, né? Então, quando Jesus fala para os seus discípulos, homens de pouca fé, André Shuraki traduz de uma forma muito curiosa. Ele traduz assim: vocês são anões em adesão. Anões em adesão. Ou seja, em matéria de aderir a Deus, de estar firme com Ele, agarrado com Ele, vocês são pequenos. Então, essa é a ideia da fé, uma adesão a uma coisa firme, sólida, na qual você se agarra, na qual você faz dela o teu chão, fundamento da tua vida. E, portanto, não uma coisa que está lá nas nuvens platônicas do meu intelecto, né? Mas algo no qual eu caminho. Na fé não está nas nuvens, está no chão. É o meu chão, é a minha rocha, é o alicerce firme, onde eu construo uma casa que pode vir todas as tempestades do mundo contra ela e ela não vai nunca ser abalada. A gente, quando anda por aqueles antigos caminhos dos mosteiros na Europa, a gente vê como eles sempre preferiram construir em cima da rocha. E aqui os franciscanos que vieram para o Brasil, né, fizeram o Convento da Penha, lugar de rocha, procuram a rocha. E é mais do que uma estratégia arquitetônica, é uma visão teológica. Eu procuro a rocha, porque ali em cima da rocha construo a minha casa. No convento de Greccio, que é aquele lugar da Itália onde São Francisco inventou o presépio, né? Vocês sabem que São Francisco de Assis inventou o presépio. O presépio como imagem, né? A manjedoura, o menino, José, Maria, etc. Né? E ali naquele convento tem os diversos quartinhos, né? Que são as chamadas celas, né? Que não são celas de prisão, mas são os quartinhos muito simples, pequenos, com uma divisória entre eles. E ali, assim, mal dava para uma pessoa deitar se esticando nela, né? Lugar muito simples, pequeno. E a gente visita ali a cela de São Boaventura, dos outros grandes santos franciscanos que tinham o seu convento ali. Mas São Francisco de Assis, quando ia para lá, ele não ficava em nenhuma daquelas celas. Ele ia para um quartinho do lado da cozinha, onde tinha uma rocha. E uma rocha toda irregular. E ali em cima daquela rocha ele dormia. Eu tive lá nos meus tempos de estudante, né, o atrevimento de me deitar na mesma rocha que o São Francisco se deitou. Eu disse: vamos ver se pega um pouco de santidade aqui, pelo menos, né? E é incrível, assim, não tem
lugar nenhum que você fica cômodo em cima dela. Né? E ali o franciscano que nos recebeu dizia: São Francisco tinha uma relação muito profunda com a rocha. E também ele fazia a relação entre a rocha e Pedro. Por isso, São Francisco insistia tanto na fidelidade à Igreja, na fidelidade ao Papa, a reverência à figura do Santo Padre. São as coisas bonitas que a nossa fé vai tirando, né? Justamente porque é uma casa fundada sobre a rocha. Peçamos, irmãos e irmãs, a Cristo nessa Eucaristia, que a nossa fé deixe de lado tudo aquilo que é teórico, tudo aquilo que fica só nas nuvens, e seja realmente a vida da nossa vida, para que a gente construa a nossa casa eterna, né, que já começa aqui na terra, construída sobre a rocha de Deus, a rocha da verdade, a rocha que é Cristo.